Gente, como vão todos vocês? Mais um dia de live aqui no nosso Arraize Centeno, no nosso canal do YouTube, no nosso Facebook e no Instagram também. Estamos aí ao vivo para falar hoje a respeito do auxílio doença. Gente, auxílio doença, que é um benefício que hoje tem um outro nome, que chama benefício por incapacidade temporária. Então, desde a reforma da Previdência mudou de nome, ok, mas todo mundo conhece como auxílio-doença. Então, como eu estou dizendo, como eu estou falando de direito, para as pessoas entenderem, para saberem seus direitos, saberem como exercer os seus direitos, eu quero que você saiba do que eu estou falando. Bom, auxílio-doença e benefício por incapacidade temporária é a mesma coisa. A única coisa é que mudou de nome quando veio a reforma da Previdência. E, aliás, a mudança de nome foi muito interessante, foi muito bom, porque o nome anterior, que era auxílio-doença, causava uma série de dúvidas nas pessoas que sempre achavam que bastava ter uma doença para ter benefício por incapacidade, ter direito ao auxílio-doença. E, na verdade, não é assim que funciona. Mas, gente, além desse mito, tá? Além desse mito que a gente precisa desfazer, eu vou desfazer outros mitos. Eu vou contar para vocês. Primeiro, como você deve fazer o pedido de benefício por incapacidade. Quando você perde, quando o INSS diz que você não tem direito, como você deve agir. Eu vou contar isso para vocês, tá? E eu vou dizer também como que faz, como que funciona o processo na justiça. Eu quero que você saiba quais são os passos do processo judicial que pede o auxílio doença ou benefício por incapacidade temporária, como a gente sabe, que é o novo nome dele agora. Vou desfazer uma série de informações erradas que você talvez acredite, tá? Tem muitos mitos que as pessoas acreditam no auxílio doença que precisam ser desfeitos, porque eles acabam prejudicando a pessoa que vai buscar o direito ao auxílio doença. Então, vamos lá, vamos começar a falar sobre o assunto. Lembrando, gente, no Instagram eu não consigo compartilhar os slides que a gente faz para vocês, para facilitar a vida de vocês. No YouTube a gente consegue. Então, se você está no Instagram, mas quer ver os nossos slides, vem para o nosso canal do YouTube, Arraize Centeno. E falando em canal, eu quero agradecer a todos vocês que estão inscritos no nosso canal, que participam das nossas lives, que falam, que comentam, que reclamam, que sugerem, que criticam, que elogiam, e porque vocês nos ajudam e nos ajudaram a chegar a 300 mil inscritos. Gente, isso não é pouca coisa. Pensando que a gente tem menos de 2 anos que a gente faz as nossas lives, tem menos de 2 anos e a gente chegou a 300 mil inscritos graças a você. Muito obrigada por estar com a gente todos os dias. Então, vamos lá para o assunto. Chega de bate-papo, chega de conversinha. Vamos lá para o nosso tema de hoje. O auxílio doença, do início ao processo contra o INSS. O que você deve saber, como você deve agir, quais são os mitos, quais são as verdades, quais são as respostas que você precisa ter para conseguir o seu benefício na justiça se você perdeu no INSS. Tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa esclarecer é quais são os requisitos para você receber um benefício por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença. Quem tem direito ao auxílio-doença? Né? Bom, gente, o auxílio-doença, hoje chamado de benefício por incapacidade temporária, vamos combinar, que a gente sabe que mudou de nome, mas todo mundo conhece como auxílio-doença, né? Então, o que você precisa comprovar para ter direito ao benefício que a gente está falando hoje, tá? Primeiro, você precisa ter uma incapacidade para o trabalho que você realiza, tá? Porque se você não tiver uma incapacidade, não tem sentido você pedir um benefício. Não é a doença que vai te dar direito ao benefício, e sim a incapacidade para trabalhar, para exercer as atividades que habitualmente você exerce. Então, por exemplo, você está gripado, tá? Você está com um resfriado fortíssimo, né? E você está sem condições de exercer seu trabalho no frigorífico, na área gelada, porque você vai piorar. Seu médico vai lá e te dá um atestado, diz que você não pode trabalhar por 30 dias, tá?
Nesse caso, você não pode exercer a sua atividade por mais de 15 dias, portanto, você tem direito a agendar uma perícia para pedir um auxílio-doença, ok? Agora, se você tem esse mesmo resfriado forte, gripe forte, e você não está impedido de exercer a sua atividade, né? Se você não causa problema para terceiros, ou seja, vamos dizer que você trabalha na sua casa, exerce seu trabalho na sua casa e tem condições de exercer o trabalho normalmente, mesmo estando gripado. Por quê? Além de tudo, não vai criar risco a terceiros, não vai contaminar outras pessoas, não vai passar o resfriado para outras pessoas. E tem condições de exercer sua atividade, então você não tem direito ao benefício por incapacidade temporária. Então, é por isso, inclusive, que houve a mudança do nome. Antes era auxílio-doença e passou a ser benefício por incapacidade temporária, porque não é a doença que dá direito ao benefício, é a incapacidade. Então, precisa ter um documento que diga que você tem uma incapacidade por um período superior a 15 dias na maior parte dos segurados. Já para os empregados domésticos, por exemplo, para os contribuintes individuais, para os facultativos, basta, desde o primeiro dia, tá, de incapacidade, você deve fazer o requerimento de benefício por incapacidade temporária. Você tem que já entrar no site do meu INSS e fazer o requerimento para passar por uma perícia, tá bom? Outro requisito que você precisa cumprir, ou seja, requisito é exigência legal, tá? Então, qual é a outra exigência que a lei faz para você ter direito ao benefício por incapacidade temporária? Você precisa ter qualidade de segurado ou estar no período de graça. E o que significa isso? Gente, qualidade de segurado é estar assegurado pelo INSS. E você tem qualidade de segurado quando está recolhendo ao INSS. Você está recolhendo para o INSS e você sempre vai ter qualidade de segurado, tá? Porque é segurado, está recolhendo para o INSS naquele momento. Agora, se você não está recolhendo para o INSS naquele momento, recolhendo contribuições previdenciárias para o INSS, você também pode ter direito ao auxílio-doença se você estiver dentro do período de graça. Então, vamos dizer que você, por exemplo, ficou desempregado, tá? Mas você quebrou a perna, tá? Sofreu um acidente. Não, na verdade, o acidente não é um bom exemplo. Vamos falar teve uma apendicite e precisou fazer uma cirurgia e se afastar. Não pode nem procurar emprego, tá desempregado, tá? Ficou lá 30 dias incapacitado de qualquer atividade, porque foi operado, né? Sofreu uma cirurgia, foi para o hospital, não tem nem condições de procurar um emprego, né? Nesse caso, você tem direito ao benefício? Tem. Por quê? Você não tem qualidade de segurado por não estar recolhendo INSS, mas você está no período de graça. Você perdeu o emprego e está acobertado pelo INSS pelo período mínimo, normalmente de 12 meses, tá? Na regra geral, todo mundo que para de recolher para o INSS, em regra geral, existem exceções, existe possibilidade de período de graça de até 36 meses, tá? Mas, na regra geral, o mínimo de tempo que você está coberto pelo INSS, quando você para de contribuir, são 12 meses, tá? Então, sempre que você não estiver recolhendo ao INSS, mas tiver uma incapacidade, o que você deve fazer? Deve pegar o atestado médico, deve fazer o requerimento de benefício por incapacidade e deve passar pela perícia. Porque muitas vezes você vai ter direito, sim, mesmo sem recolher INSS. Porque não é requisito você estar recolhendo no momento que você ficou incapacitado, tá? Outra exigência da lei, e também em todos os casos de direito, a gente tem muitas exceções, tá? E é por isso que o direito precisa ser esclarecido e a gente precisa estar aqui falando sobre esse assunto todo o tempo. Porque mesmo advogados, às vezes, se esquecem de uma exceção, né? Então, a gente precisa estar sempre falando nesse assunto, para você conhecer seu direito. Então, o outro requisito que eu vou trazer para vocês, que é o terceiro requisito, é cumprir carência, tá? Então, o que significa isso? Você tem que ter cumprido pelo menos 12 meses de carência, né?
em regra geral, como eu disse. Então, vamos dizer que você nunca trabalhou na vida, tá? Você nunca contribuiu na sua vida. Você começa a contribuir no mês de janeiro e quando é em março, você fica incapacitado para o seu trabalho em razão do agravamento de uma doença que você tinha, tá? De um problema de saúde que você já tinha. O que vai acontecer? Você cumpriu o requisito de carência de 12 meses? Não cumpriu. Você vai ter direito ao benefício por incapacidade temporária? Depende, tá? Depende por quê? Primeiro, gente, a carência ela é exigida para todo tipo, em regra geral, para todo tipo de incapacidade, tá? Mas existem exceções, como eu falei para vocês. Então, se por acaso o seu problema de saúde, a sua incapacidade for uma das doenças tidas como grave na lei, existem várias doenças graves previstas em lei, não exige carência. Então, você não vai precisar cumprir 12 meses de carência para ter direito ao benefício. Lembrando que o exemplo que eu dei aqui é o seguinte, vamos dizer, você tem, por exemplo, uma doença como a espondilite anquilosante, que é uma doença tida como doença grave, e você já tinha quando você começou a contribuir com o INSS. Você vai ter direito, sim, ao auxílio-doença se a sua incapacidade, ou seja, se a impossibilidade de trabalhar, se o agravamento da doença que levou você a não ter condições de trabalhar, ocorreu após você começar a contribuir, tá? Se for uma doença grave, então, como a espondilite anquilosante, não tem que cumprir carência. E também não precisa cumprir 12 meses de carência se você sofrer um acidente, tá? Ou uma doença ocupacional, que é aquela doença que é causada ou agravada pelo trabalho, tá? Então, vamos dizer que você estava indo trabalhar, né? Começou a contribuir no mês de janeiro, e quando foi em fevereiro, você foi trabalhar e no caminho para o trabalho, ou chegando no trabalho, você sofreu um acidente dentro do local de trabalho já, e aí quebrou a perna e precisou ficar afastado do trabalho. Lembrando que você começou a contribuir em janeiro, em fevereiro você quebrou a perna dentro da empresa, sofreu um acidente de trabalho. Você tem direito ao benefício por incapacidade temporária, gente? Tem. Por quê? Porque outra exceção à carência, não se exige carência de 12 meses quando você sofre um acidente, uma doença ocupacional ou quando você tem uma incapacidade causada por uma doença grave. Quais são as doenças graves? Vou falar aqui algumas, mas a gente tem lá no nosso blog um texto bem completo sobre esse assunto, tá? Nós temos o site do Arraize Centeno, que tem bastante coisa interessante para você ler. Mas entre as doenças graves estão cardiopatia, problema de rim, por exemplo, a pessoa que está na hemodiálise, o problema grave de fígado, a espondilite anquilosante. Existem várias doenças que não exigem cumprimento de carência caso você venha ficar incapacitado, tá? Então, precisa se atentar para essas exceções. Em regra geral, você precisa cumprir os 12 meses de carência, tá? Pode estar desempregado? Então, sempre tem essa pergunta e eu gosto sempre de esclarecer. Pode estar desempregado, pode ter parado de contribuir. Se você tiver no período de graça, você tem direito a pedir e conseguir o benefício por incapacidade, tá? Pode ser segurado facultativo? Pode. O contribuinte facultativo, né? O segurado facultativo, que contribui, embora não tenha renda vinda do trabalho, também pode pedir benefício por incapacidade, mesmo recolhendo como facultativo, tá? O que eu tenho uma dica para dar sempre para as pessoas, que é: não deixe de pegar o atestado médico, o documento que diz que você está incapacitado, só porque você está desempregado, ou só porque você é proprietário de uma empresa, ou só porque você é um contribuinte facultativo, não importa. Foi ao médico. O médico disse que você não pode trabalhar naquele momento, que você não tem condições de trabalhar.
Você pega o atestado. É muito comum o médico perguntar para você se você está trabalhando e se você quer atestado. Talvez seja desconhecimento do próprio médico. Às vezes o médico não sabe, porque ele não tem obrigação de saber, que você, mesmo desempregado, pode ter direito ao benefício por incapacidade. Você vai ficar recebendo do INSS. O médico pode não saber, mas se você souber que você tem direito de receber esse benefício, você vai conseguir lembrar, você vai lembrar de pedir o atestado médico para o seu médico que disser que você não tem condições de trabalhar, ok? Bom, falamos dos requisitos, agora eu quero falar dos mitos. Eu vou fazer um jogo aqui com vocês, tá? Eu vou falar uma frase e vocês vão dizer se é mito ou se é verdade. Vão me respondendo aqui no nosso Instagram, ou no nosso YouTube, ou no nosso Facebook. Vão me respondendo que eu vou ler aqui. Vamos ver se vocês sabem. Melhor ficar insistindo no INSS quando você tem o benefício negado. A melhor coisa que você tem é continuar pedindo benefício no próprio INSS, do que ir para a justiça. Isso é mito ou é verdade? Quem sabe me responder isso? Quem consegue me dizer se é mito ou verdade? Vamos lá, gente. Vamos contribuir aí com a nossa live. Ninguém sabe, então beleza. É mito, gente. Não é interessante para quem tem o benefício no INSS negado. Não é interessante continuar pedindo de 30 em 30 dias o novo benefício no INSS. Também não é interessante recorrer, viu, Lisânia? Nem é interessante recorrer administrativamente. Na maior parte dos casos, é melhor ir para a justiça, e eu vou explicar por quê. Não basta eu dizer o que é mito, o que é verdade, né? Quando você faz um pedido de auxílio-doença e o INSS diz que você não está incapacitado, eu nunca faço recurso administrativo. Por quê? Porque a incapacidade ela é constatada ou não pelo perito na perícia médica, certo? Quando você recorre administrativamente para o Conselho de Recursos, o que acontece é que na segunda instância, que não é segunda instância porque não é o próprio INSS, mas na segunda possibilidade administrativa que você tem de recurso, que é o recurso para a junta, o que vai acontecer é que não vai ser feita uma nova perícia. Então, o servidor que vai analisar seu processo dificilmente vai contra a perícia do médico, que é médico perito federal. Ele fez a análise e ele disse que você não está incapacitado. Então, quando o INSS diz que você não tem incapacidade e que por isso você não tem direito ao benefício, não é interessante nem recorrer e na própria junta de recursos, lá no INSS, nem é interessante esperar 30 dias e fazer um novo pedido. A melhor coisa que você tem a fazer é procurar um advogado para fazer a análise da documentação para fazer um processo contra o INSS, tá? Segunda pergunta, vamos ver quem sabe se é mito ou se é verdade. Se o INSS negar o benefício, não posso voltar ao trabalho e entrar na justiça? Então, vamos dizer, você tem o benefício do INSS negado. O INSS diz que você não tem direito ao benefício por incapacidade. Você não pode voltar ao trabalho, tá? E você precisa entrar na justiça. Essa pergunta foi até mal feita, né? Mas eu vou explicar para vocês, não vou nem esperar. É mito ou verdade? Vamos lá. Primeiro, gente, quando o INSS nega o seu benefício, você está trabalhando, você está empregado, tá? É preciso você tomar muito cuidado para não ser demitido por justa causa. Por quê? Se você não retorna ao trabalho, você não dá ao empregador a chance de fazer a análise se você tem ou não condições de voltar ao trabalho. Então, o correto é você fazer da seguinte maneira: INSS negou seu benefício, diz que você não tem incapacidade, volta para o trabalho, meu filho. Aí você vai para o empregador e se coloca à disposição do empregador para fazer o exame de retorno ao trabalho, tá?
é muito legal eu ser advogada trabalhista e previdenciária, porque eu sei o que você deve fazer e como você deve agir nos dois casos. Eu não me limito à questão previdenciária. Eu quero também que você não perca seu emprego. Não basta eu cuidar do seu benefício e deixar você perder o emprego. Então, como você deve agir? Você deve retornar ao trabalho, tá? Se colocar à disposição do empregador para fazer o exame médico de retorno, que é obrigatório por lei, tá? Ficou lá afastado pelo INSS, aí o INSS não concedeu prorrogação, diz que você já tem condições de voltar ao trabalho, você vai lá na empresa e diz, olha, eu não tenho condições de trabalhar, meu médico assistente, que é o médico que me cuida, me deu um atestado, disse que eu não posso voltar a trabalhar, mas como o INSS disse que eu tenho condições de voltar ao trabalho, eu estou aqui para fazer o exame de retorno ao trabalho. E aí você vai passar no exame de retorno ao trabalho, tá? O exame de retorno ao trabalho é feito pelo médico que a empresa possui ou que ela contrata terceirizada nessas empresas de medicina do trabalho, tá? Então você vai lá no médico e vai fazer a mesma coisa. Eu sempre tenho clientes nessa situação. Você vai chegar no médico do trabalho e vai fazer o quê? Você vai apresentar o atestado do seu médico assistente, você vai dizer a realidade para esse médico do trabalho, vai dizer, eu não consigo voltar ao trabalho, eu não tenho condições de trabalhar, por causa disso, meu atestado está aqui, mas o INSS diz que eu posso voltar ao trabalho, estou aqui para o senhor me examinar. No final desse exame, se o médico disser que você pode retornar ao trabalho, ele tem que dar por escrito para você. Você tem direito a uma via desse exame. Presta atenção nisso, gente. Tem muito médico do trabalho, principalmente de empresa terceirizada, que eu já vi não entregar para o segurado, para o trabalhador, o exame de retorno. Esse exame de retorno é documento para você. Você tem direito a uma via desse exame de retorno, tá? Se o médico do trabalho disser que você não pode retornar ao trabalho, esse documento vai te ajudar no processo contra o INSS. E, além disso, vai te dar o direito de requerer na Justiça do Trabalho os salários, tá? Você não pode ficar sem receber do INSS e sem receber da empresa, tá? Então, o foco não é falar de limbo trabalhista e previdenciário, mas é só para você ter uma ideia. Você não fica sem receber, se você fizer tudo direitinho, como eu estou te dizendo, tá? Agora, a empresa disse que você tem condições de retornar ao trabalho. O que você pode fazer? Você pode retornar ao trabalho sem condições mesmo, né? E entrar na justiça contra o INSS ao mesmo tempo. O processo contra o INSS você vai fazer assim que sai a decisão negando o benefício para você. Mesmo que se a empresa disser que você pode voltar ao trabalho, você vai entrar na justiça contra o INSS. E vou dizer por quê, tá? Se a empresa disser que você não tem condições de voltar ao trabalho, você vai também entrar na justiça contra o INSS e, se a empresa não te pagar os salários, contra a empresa também. Você não vai receber os dois, né? Lógico. Mas enquanto o INSS enquanto essa questão do INSS não é resolvida e você não pode retornar ao trabalho, você não vai passar fome. Você não vai ficar sem pagar salário, aluguel, água, luz. Você não vai ter sua água cortada, certo? Então, presta atenção nessas dicas que eu estou dando para vocês, tá bom? E aí, continuando aqui nos mitos e verdades, depois a gente vai voltar a falar desse assunto lá na frente, quando a gente falar dos processos, tá bom? Se estou sem trabalhar, se estou sem recolher ao INSS, não posso pedir auxílio-doença. Verdade ou mito? Olha lá, você está sem receber, você está sem trabalhar, você não está naquele momento recolhendo o INSS, fazendo contribuições para o INSS, você pode ou não pode pedir o auxílio-doença, tá? Aqui a afirmação é que não pode. É mito ou é verdade? Vamos lá, Lisânia, de novo. Cirlei Silva, Marcos Rezende, Antônio Roberto, o que vocês acham? Paulo Roberto, que também está aqui, é mito ou é verdade? Gente, é mito. Parabéns, Vicente. Valeu pela colaboração. É mito, gente. Sabe por quê? Você não precisa estar contribuindo no momento que você pega o atestado para ter direito ao auxílio-doença, tá? Como eu falei para vocês, inclusive estando
desempregado, sem recolher para o INSS, se você ficar incapacitado, você pode pedir o benefício, tá? Outro mito ou verdade, se o INSS disser que eu devo voltar ao trabalho e a empresa disser que eu não posso retornar ao trabalho, fico sem receber salário e sem receber o benefício do INSS. Mito, Antônio, perfeito. É mito, por quê? Como eu disse para vocês, vocês podem pedir os salários para o empregador, se ele não conceder, pode entrar na justiça, tá? Pede uma tutela de urgência, diz que está passando necessidade, que a empresa disse que você concordou que você não tem condições de trabalhar, você já entrou contra o INSS, mas ainda não tem decisão, você não pode ficar sem comer, né? Você não pode... Como é que você vai fazer? Você vai passar 2 meses sem comer? 2 meses sem pagar aluguel? Não dá, tá? Por último, o último mito ou verdade. O último mito ou verdade. Se o INSS nega meu benefício por dizer que eu não estou incapacitado, posso aguardar o processo sem voltar ao trabalho, tá? Esse é uma outra dúvida muito comum. Vamos lá. O INSS diz que você não tem direito a benefício por incapacidade, tá? E aí você entra com processo contra o INSS. Você não concorda, você vai entrar contra o INSS. O que é que você deve fazer? Você deve retornar ao trabalho, você pode retornar ao trabalho ou não? Aí é mais uma pergunta que eu faço para vocês. Olha só, gente. Vocês podem retornar ao trabalho, sim, mesmo estando incapacitados, se vocês conseguirem, se vocês aguentarem, tá? Se você voltar ao trabalho, você vai receber o salário desse período e lá na frente, no processo contra o INSS, se você ganhar o seu direito ao benefício, você vai receber o benefício. Aí a pergunta que você me faz é, mas doutora, eu vou receber o benefício por incapacidade e o salário referente ao mesmo período? Vai. Porque você não é culpado pelo erro cometido pelo INSS. E você não podia ficar sem receber salário. Então, a melhor solução, quando você tem o benefício negado pelo INSS, a empresa diz que você tem condições de voltar ao trabalho. O que você vai fazer? Você vai voltar ao trabalho até quanto conseguir, o que você conseguir, e vai trabalhar e receber salário e vai entrar na justiça contra o INSS. Amanhã ou depois, quando a decisão do INSS sair, você vai receber também o benefício por incapacidade do período que você voltou a trabalhar e teve depois reconhecida a incapacidade. Porque você não tem culpa do erro que o INSS cometeu ao negar o seu benefício, tá? Uma decisão justíssima, né? Bem, aí, continuando aqui no nosso tema. Como eu sei se eu tenho direito ao auxílio-doença ou à aposentadoria por incapacidade permanente, né? Ou seja, será que eu tenho direito ao benefício por incapacidade temporária ou à aposentadoria por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez? Muita gente fala, doutora, eu não vou mais voltar a trabalhar, eu não tenho mais condições de trabalhar, eu não quero auxílio-doença, eu quero aposentadoria. E acontece, gente, que não existe na lei, tá? Isso é uma coisa muito importante para você entender. Não existe na lei previsão de tempo máximo para receber auxílio-doença. Não é o tempo que vai mandar. Então, não tem na lei assim, se eu recebo auxílio-doença por 2 anos, a partir de então tem que ser aposentadoria por invalidez. Não existe isso, tá? Esse é um outro mito que a gente vê com frequência as pessoas falarem. Não existe isso. O que diferencia o seu direito, se você tem direito ao auxílio-doença ou aposentadoria por incapacidade permanente, é a extensão da sua incapacidade. Se você, por exemplo, se a sua incapacidade ela é por um determinado período e se prevê que você vai se recuperar daqui 6 meses, 1 ano, e vai poder voltar ao trabalho, o correto é te dar o auxílio-doença. Por quê? Porque existe uma previsão estatística, a ciência indica que esse problema de saúde sendo tratado em 6 meses, 1 ano, você retorna. Então, você tem uma incapacidade temporária. Por ser uma incapacidade temporária, você tem direito ao auxílio-doença. Agora, vamos dizer que você tem uma incapacidade para qualquer atividade, tá?
Você não pode fazer o trabalho que você exercia em nenhum outro, você não consegue ser reabilitado para uma outra atividade e não tem menor previsão de cura, de recuperação, né? A medicina não indica a possibilidade de recuperação no seu caso. Não significa que não haja nunca, mas não existe previsão. Então, nesse caso, como você não pode trabalhar em outra atividade, então você não pode ser reabilitado, como você não pode, não tem previsão de cura, de melhora, de voltar a ter capacidade, então, nesse caso, é sim o benefício por incapacidade permanente. E aí, mais uma coisa que se liga a esse assunto é o seguinte: não é porque você recebe a aposentadoria por incapacidade permanente, que é o antigo aposentadoria por invalidez, que você não passa por uma revisão, tá? Você passa por revisões periódicas, você vai passar por perícias periódicas. E isso é a prova de que a aposentadoria por invalidez não é definitiva, tá? Por quê? Porque você pode se recuperar, porque a ciência pode evoluir, né? Então, existem aí várias possibilidades. Tá? Vamos falar logo do processo para vocês que estão aqui, como vocês devem agir, tá? Então, vamos lá. O INSS nega o seu benefício, tá? Nega o seu benefício, diz que você tem condições de voltar ao trabalho, diz que você não tem incapacidade para o trabalho. Nesse caso, como você deve fazer? Processo judicial contra o INSS. Por quê? É aquilo que eu falei para vocês. Se o INSS não reconhece que você está incapacitado, no recurso, o servidor não vai dizer que você está, quer dizer, que você está incapacitado. Ele não vai contra a perícia do INSS. Por quê, gente? Porque ele não é médico. Tá? Ele não vai fazer isso. Então, você vai perder, às vezes, 1 ano, 2 anos, que é o tempo que demora para julgarem um recurso, e você vai ficar esperando todo esse tempo, sem receber, para daí, no final, dizer, olha, incapaz mesmo, não tem incapacidade mesmo. Então, se a questão é não reconhecimento de incapacidade, direto para a justiça, você pode utilizar ou um advogado previdenciarista ou um defensor público, tá? Segundo caso, o INSS não reconhece que você cumpriu a carência de 12 meses, mas você cumpriu. Nesse caso, vale a pena fazer o recurso, você pode fazer o recurso. Agora, o que tem aí de complicador? Como eu acabei de falar para vocês, o recurso administrativo tem demorado de 1 a 2 anos para ser julgado, tá? Muitas vezes você vai conseguir uma decisão na justiça mais rapidamente do que no recurso administrativo. Por isso, eu não recomendo, nos benefícios por incapacidade, que são o auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente, inclusive, qualquer benefício que você passa por perícia, eu jamais recomendo que faça recurso administrativo. Nesse caso de carência e na questão de qualidade segurado, você pode até recorrer, porque na junta de recursos vai avaliar se você tem ou não, se você cumpriu ou não carência e qualidade segurado, mas demora mais tempo, tá? Então, aí é uma questão de avaliar a melhor estratégia para você. E isso depende do quê? Depende de como é o judiciário na sua cidade, quanto tempo o judiciário está demorando para decidir, né? Então, tudo isso você precisa avaliar e é muito importante você fazer isso com um advogado previdenciarista da sua confiança, tá? Quando o INSS não reconhece que você tem um problema de saúde relacionado ao trabalho, né, ou uma doença ocupacional, ou um acidente de trabalho, sua incapacidade foi gerada por isso, e aí ele não reconhece que você não precisa cumprir carência. Também recomendo ir para a justiça, tá? E nesse caso, justiça estadual. Por quê? Gente, mais uma vez, você quer esperar 2 anos uma decisão no recurso sem resposta? Não dá, né? É muito tempo, tá? Então, eu sempre recomendo, nos casos de benefício por incapacidade, que vá direto para a justiça, tá? Negou o INSS, você vai para a justiça, você pode requerer novamente no INSS, dali 30 dias outro benefício, dali 30 dias outro benefício. Você pode continuar pedindo de 30 em 30 dias, fazendo um novo agendamento de perícia. Você pode.
e, ao mesmo tempo, o seu processo judicial vai estar andando, vai estar tramitando, tá? E agora eu vou explicar para vocês como funciona o processo contra o INSS quando você fala de auxílio-doença, tá? Primeira coisa, advogado ou defensor público. Você não precisa pagar um advogado se você não quiser. Você pode contratar, procurar a defensoria pública. Lógico, gente, o que eu costumo dizer o seguinte, todo serviço que não é pago, que é público, existe limitação de número. As pessoas não têm o número de defensores públicos necessário para atender toda a população. Então, muitas vezes, você procura a defensoria pública e não consegue um atendimento na medida que você precisa, tão rápido quanto você precisa. Eles são muito bons, mas não tem número suficiente de servidor, não tem número suficiente de defensor, tá? Então, você pode ou utilizar a defensoria pública ou procurar um advogado previdenciarista. Normalmente, isso não é uma regra, não é exigência da OAB, mas presta atenção. Normalmente, quando você procura um advogado previdenciário para pedir um benefício por incapacidade na justiça, normalmente ele vai cobrar de você só no final, só quando você ganha. E por que isso? Porque você está sem receber salário, porque você está sem receber benefício. Então, provavelmente, você não tem condições de pagar um advogado inicialmente. Então, na verdade, o advogado ele vira um parceiro seu. Se você ganha o processo, ele ganha. Se você não ganha, ele não ganha, tá? Isso é o que comumente acontece na maior parte das vezes. Não é uma regra, não é obrigatório, mas é o que costuma acontecer, tá? O que vai acontecer? Você vai procurar o seu advogado ou a defensoria pública e o advogado ou a defensoria pública vão contar a história que você está contando para o seu advogado ou para o defensor para o juiz. Então, isso chama de petição inicial. O advogado vai criar um documento escrito, tá? Vai juntar os documentos que comprovam a sua incapacidade, vai fazer pesquisa sobre a doença, vai dizer por que você não pode exercer sua atividade. É muito importante você sempre dizer para o seu advogado qual é a rotina que você tem no seu trabalho, quais são os movimentos que você precisa fazer, se você fica sentado, se você fica em pé, se você movimenta o braço para cima, se você levanta, se você se abaixa para pegar peso, se você tem excesso de trabalho, se você atende muita gente, se você atende um público que está bravo, nervoso, e às vezes você passa por situações delicadas. Todas as informações são muito importantes para o seu processo. E aí eu digo para vocês que você que é segurado, que está procurando um benefício por incapacidade, precisa tomar cuidado. O processo, a responsabilidade não só do advogado, é do advogado, mas também é sua responsabilidade. Então, qual é a sua responsabilidade no processo para você ganhar o seu processo? Contar toda a história, manter o seu advogado com todos os documentos médicos, passar para o seu advogado a prescrição de medicamento, levar para o seu advogado periodicamente os atestados e relatórios e exames que você vai fazendo durante o processo. Deixar o seu advogado informado da sua condição de saúde, de qualquer alteração existente, é muito importante. Por quê? O seu processo está em andamento, mas a vida não é estática. A vida não para naquele momento que você entra com o processo. Você continua fazendo tratamento, você continua indo ao médico, você continua tomando medicamento. Então, é muito importante que você mantenha o seu advogado informado de tudo isso. Tá? Envia o documento para ele, envia a informação para ele, tá? Feito isso, o juiz recebe essa petição inicial, que é a sua história de incapacidade, a sua história, o advogado já contou para o juiz, ele vai receber isso e vai intimar o INSS para se manifestar. Então, o INSS vai lá e vai fazer a defesa dele, vai dizer, olha, tudo mentira desse segurado não tem incapacidade, ou se esse segurado não tem qualidade de segurado, ou esse segurado não cumpriu a carência, enfim, o INSS vai fazer a defesa deles, naturalmente. E depois disso, tá? Em regra geral, o juiz vai agendar a perícia médica para você realizar, tá? Como que é o agendamento da perícia?
algumas coisas muito importantes também, que são mitos que as pessoas acreditam. Primeiro, não é obrigatório que o médico que vai fazer a perícia judicial seja especialista. Não existe essa obrigação, tá? Não existe. Então, o que vai acontecer? O juiz vai escolher, dentre os peritos inscritos lá no tribunal onde ele trabalha, dentre os peritos que esse juiz confia, ele vai indicar um perito que vai fazer a perícia no seu caso, tá? Essa perícia ela é realizada, então, pelo perito de confiança de quem? Do juiz. Ele não é seu médico, ele não é médico do segurado, ele é médico de confiança, perito médico de confiança do juiz. Por quê? Porque o juiz precisa de esclarecimentos referentes ao problema de saúde, à incapacidade. O juiz não tem conhecimento científico, técnico, de medicina suficiente para dizer se você tem ou não incapacidade para o trabalho. Então, por isso, ele utiliza do conhecimento do perito para dizer se tem ou não incapacidade, tá? Nesse momento, agendou a perícia, gente, vai haver a intimação do seu advogado, tá? Então, vamos dizer que você, Joãozinho, entrou com processo contra o INSS, apresentou a sua história, o INSS se defendeu, tá? O juiz vai marcar a perícia para o Manuelzinho, que é o perito do judiciário lá daquele local, fazer a perícia no dia 4 de abril de 2022, tá? Antes desse dia, o seu advogado ou a sua advogada ou o seu defensor vai ter que apresentar os quesitos técnicos. A gente chama de quesito as perguntas, tá? Então, quando o advogado fizer os quesitos, ele vai perguntar para o perito aquilo que ele quer que o perito responda, tá? Se o advogado faz as perguntas de maneira correta, o advogado leva o perito a responder aquilo que ele precisa responder. Se você está incapaz, desde quando você está incapaz, por que você está incapaz, qual é a atividade que você exerce no seu trabalho que você não pode exercer, né? Enfim, o advogado ou o defensor público, ou a defensora ou a advogada, vão fazer as perguntas que o juiz vai mandar o perito responder. Além disso, tem uma informação essencial para você. Esse é o momento que você deve indicar assistente técnico, tá? Você precisa indicar assistente técnico. É obrigatório, Priscila? Vou precisar gastar com isso? Pode ser meu médico? Essas são as perguntas que as pessoas fazem para a gente. Não é obrigatório o assistente técnico, mas o que ele faz para te ajudar e por que eu acho importante ter um assistente técnico, tá? O assistente técnico, gente, é a pessoa, é um outro médico, mas da sua confiança, da confiança do seu advogado, que vai auxiliar você na perícia. Então, o que ele vai fazer? Ele vai mentir? Não é nada disso, gente. Eu sempre digo que você não precisa e não deve mentir, esconder, aumentar, nada disso. Só que o perito que está do seu lado, o assistente que está do seu lado, tem o mesmo conhecimento que o perito do juiz, aquele lá de confiança do juiz. Ele também é médico, então ele está em condições de igualdade. Ele vai ajudar o advogado a criar perguntas boas para ter respostas importantes para você, tá? O assistente técnico vai te acompanhar na perícia, coisa que seu advogado não pode fazer, só se o perito deixar, né? E eu nem recomendo isso, tá? Eu recomendo sempre que o segurado seja acompanhado somente pelo assistente técnico, a menos que seja uma pessoa com uma deficiência mental ou intelectual, com impossibilidade de falar, de narrar o seu caso. Eu acho sempre interessante que o advogado não vá à perícia. O perito não gosta disso e não vai te ajudar. O que te ajuda realmente é ter um assistente técnico. Não tem condições de pagar? Porque tem muitos assistentes técnicos que cobram no final do processo, tem outros assistentes técnicos que cobram aí 1.000, 2.000, 3.000 para ser assistente técnico, depende do caso, e você pode pagar parcelado, tá?
Por que é tão importante um assistente técnico? Porque senão você vai ficar em desvantagem, em desigualdade de forças, naturalmente. Por quê? De um lado você vai ter, de um lado você vai ter o perito do juiz te analisando, ele não está contra você, ele deve ser uma pessoa que está equidistante das partes, ele não é nem seu médico, nem médico do INSS. Acontece que você está em desvantagem porque você vai para a perícia sozinho, o seu advogado não precisa, não tem normalmente conhecimento de medicina como um médico naturalmente, então você acaba em desvantagem, tá? Ok, ofereceu assistente técnico ou não ofereceu e apresentou os quesitos, que são as perguntas que o perito vai ter que fazer, vai ter que responder. O dia da perícia, você vai apresentar os documentos que você tem, os documentos que estavam no processo estão no processo, o perito pode avaliar. O perito vai fazer várias perguntas para você, o perito vai pedir para você fazer alguns movimentos, o perito vai te fazer perguntas, vai te analisar e vai fazer o laudo pericial, tá? O perito, no dia da perícia, ele não vai te dizer se você está incapacitado ou não está incapacitado. Ele vai analisar seus documentos, analisar o que você disser, analisar a sua resposta às perguntas que ele fizer e vai preparar o laudo pericial para juntar no processo. É um documento escrito, tá? Nesse documento, ele vai responder as perguntas que o INSS fez, as perguntas que o seu advogado fez e as perguntas que o juiz fez. Tá? Ele vai responder, o perito vai responder, e através da leitura dessa resposta é que você vai saber, seu advogado vai saber, o juiz vai saber, se o perito te considera incapaz ou não. Tá? Depois da entrega do laudo, as partes se manifestam. Então, o advogado que te representa vai se manifestar sobre o laudo, vai dizer que discorda, vai dizer que concorda, ou vai dizer que que faltou analisar uma questão, que faltou responder uma pergunta, que faltou analisar um documento, que está contraditório, enfim, o advogado tem que ler, entender e pensar na estratégia que ele deve utilizar. Ele pode concordar, ele pode discordar, ele pode concordar parcialmente, ele pode discordar parcialmente, ele pode pedir outra perícia, ele pode pedir a anulação da perícia, mas aí ele tem que demonstrar por quê, né? Ele pode pedir esclarecimentos ao perito. Vamos dizer que o perito respondeu todas as perguntas que o advogado fez, que o juiz fez e que o INSS fez, mas diante daquelas respostas ficou uma dúvida, tá? Ficou algo dúbio, ficou algo confuso. O que o advogado, que o advogado, o seu advogado, ou a sua advogada, ou o seu defensor, pode fazer? Ele pode pedir esclarecimentos para o perito, e o perito tem que esclarecer, tá? Enfim, feita essa parte, o processo vai, depois de todo mundo se manifestar sobre o laudo, o processo vai para o juiz dar a sentença. Uma coisa que também me perguntam com muita frequência, gente, é uma dúvida muito frequente, é se o juiz é obrigado a decidir conforme o que está lá no laudo pericial. Não, ele não é obrigado. O juiz pode, por exemplo, pegar um laudo pericial que diz que você está incapacitado para o trabalho, que diz que o INSS errou, e ele pode dizer, olha, eu discordo do laudo pericial, eu entendo que você pode trabalhar. Ou então o contrário, o perito diz que você pode voltar ao trabalho, que você nunca esteve incapacitado, e o juiz discordar. Ele pode fazer isso, tá? Porque quem decide ao final é o juiz. O juiz, quando ele dá a sentença, ele é soberano. Ele dá a sentença, é lógico que ele vai ter que justificar, ele vai ter que dizer por que ele não acatou aquele laudo médico, aquele laudo pericial. Afinal, o perito foi indicado por ele, é de confiança dele e, em tese, tem mais conhecimento de medicina do que o juiz. Mas, ainda assim, o juiz pode, por exemplo, analisar a documentação que você tem e dizer, olha, eu estou aqui com 6 médicos diferentes
que atenderam esse segurado, que estão dizendo que essa pessoa não pode trabalhar, e você está dizendo que ele pode trabalhar por isso, por isso, por isso. Meu entendimento é que ele não pode trabalhar, que ele está incapacitado, tá? Então, não precisa, o juiz não precisa manter o que está falado pelo perito, tá bom? Depois que sai a sentença, gente, tanto o INSS quanto você, segurado, pode apresentar um recurso se você perdeu. Então, vamos dizer que o INSS perdeu porque o juiz disse que você estava incapacitado desde o dia que você pediu auxílio-doença lá no INSS. Faz 1 ano que você está esperando a decisão. Você ganhou o seu processo, conseguiu provar que você estava incapacitado e que o erro foi do INSS, então você não tem motivo para recorrer, provavelmente, mas o INSS tem. O INSS vai recorrer, ou pode recorrer, e recorrendo a gente tem que aguardar a decisão de recurso. Muitas vezes, gente, quando o juiz dá a sentença, ele já manda implantar o benefício. O que significa isso? Mesmo cabendo o recurso, muitas vezes o juiz manda o INSS começar a pagar o auxílio-doença imediatamente, porque já existem provas, já existe perícia, ele pode fazer isso, tá? E aí, depois da fase recursal, tem uma nova decisão por juízes ou desembargadores, dependendo da situação, turma recursal, vai depender de que tipo de benefício você tem, se é acidentário ou se não é acidentário, se você entrou no juizado ou foi caso de vara federal, enfim, depende da questão de competência, mas isso é uma questão muito técnica. O que você precisa saber é o seguinte: saindo a decisão a seu favor, isso não significa que você ganhou o processo totalmente, tá? O INSS ele vai poder recorrer, mas se você ganhou naquela instância, a sentença foi a seu favor, o que é importante você saber é que pode haver uma decisão do juiz imediatamente para que você comece a receber o seu benefício, tá? Para que você não precise aguardar até o recurso ter uma decisão lá no tribunal ou na turma recursal. Não é necessário, muitas vezes, aguardar uma decisão recursal, tá bom? Deixa eu ver se faltou mais alguma informação aqui. Eu fui falando e nem passei. Os slides, né? Mas olha só, vamos lá. Vamos para as perguntas que vocês têm, porque a gente já está com 52 minutos de live. Vou encerrar a live aqui no Instagram. Se você quiser ouvir as perguntas, fazer perguntas e ouvir as respostas, vem aqui para o nosso canal do YouTube, no Arraize Centeno, que eu vou responder todas as perguntas feitas até hoje, 18 horas, tá? Então, quem fizer pergunta até hoje, 18 horas, se não conseguir receber a resposta durante a live, eu vou responder depois. Tá bom, gente? Vamos lá, então. Até já para vocês do Instagram. Agora vamos para as perguntas que vocês estão fazendo aqui para mim no YouTube, no Facebook. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Nossa, quanta pergunta! Vamos lá, Sandra, boa tarde. Nalva, boa tarde. André Araújo Neto, boa tarde. Tem muita gente aqui. Olha aqui, gente, para quem precisar falar com a gente, tem aqui o link, tá? Vamos lá. Maria Aldene Rodrigues Medeiros Martinez, nome de princesa, hein? Grandão esse nome. Vamos lá. O tratamento é cirúrgico e o laudo do perito diz que meu tratamento é clínico e cessou meu benefício. O que você tem que fazer, Maria? Se o seu médico disse que você só vai ficar em condições de voltar ao trabalho depois da cirurgia, procura um advogado imediatamente para entrar com processo contra o INSS. Não espere nada, tá? Não espere nada. Ao mesmo tempo, se você está empregada em alguma empresa, se coloque à disposição da empresa, fala, olha, eu não tenho condições de trabalhar, o meu médico disse que eu só posso voltar ao trabalho depois da cirurgia, mas como o INSS disse que eu não tenho incapacidade, estou me colocando à disposição. Isso vai garantir que você não seja demitida por justa causa, por abandono de emprego,
e vai te permitir entrar com o processo contra o INSS e receber seus benefícios e, se tiver trabalhado, o salário também, tá? Não deixe de tomar atitude agora. Muita gente reclama muito do INSS, reclama, mas não faz nada. Não adianta reclamar, gente. Não estou falando que a Maria está reclamando, mas presta atenção, tem muita gente que reclama de perito do INSS. Eu sei que tem umas perícias porcarias que são realizadas, que sequer são feitas as análises, que sequer preenchida a documentação que o perito tem que preencher. Eu tenho aqui uma live no meu canal, no nosso canal do Arraiz e Centeno, que explica A mais B, por A mais B, o que o perito precisa colocar lá no laudo que fica no INSS. O perito não pode simplesmente colocar se você está incapaz ou não. Não é isso. Ele tem perguntas a responder. E se ele não faz isso, se ele não coloca todas as informações, essa perícia não foi realizada da maneira correta, tá? Então, você já sai ganhando no seu processo, tá bom? Então, vamos lá. Joana, boa tarde. Aguinaldo, boa tarde. Quem não se inscreveu no nosso canal ainda, não deixa de se inscrever, hein? Tânia Lopes, boa tarde. Eu sou do EMTE, ok? Domingos, boa tarde. Alan Modesto Lopes. Sou deficiente física nas costas e nos olhos e não tenho benefício nenhum. Alan, primeiro, a gente não pode confundir a condição de deficiência com a incapacidade. A condição de deficiência de uma pessoa não leva essa pessoa a ter direito ao auxílio-doença. Por quê? Porque o auxílio-doença, que hoje é chamado de benefício por incapacidade temporária, ele deve ser concedido não a quem tem deficiência, mas quem tem incapacidade, ou seja, não pode exercer o trabalho habitual, tá? E aí, o que você tem que pensar? Se você não é uma pessoa com incapacidade, mas sim é uma pessoa com deficiência, você precisa avaliar se você tem direito à aposentadoria da pessoa com deficiência por idade ou por tempo de contribuição, que são benefícios que exigem contribuição ao INSS, tá? Ou então, se você não tiver contribuído com o INSS, você pode ter direito ao benefício de prestação continuada, que é o BPC-LOAS. A gente também tem live sobre esse assunto aqui no nosso canal, para você saber se é o seu caso, tá bom? Criatório Sudoeste. Boa tarde. Fobia social e crises epiléticas. Aposenta? Gente, para quem não ouviu a live do início, eu preciso lembrar vocês que não é a doença que dá direito à aposentadoria por invalidez ou auxílio acidente. Não é a doença. Às vezes, uma doença muito grave, como, por exemplo, o câncer, ele não dá direito ao auxílio doença ou à aposentadoria por invalidez. E é uma doença grave. Então, atente-se para a seguinte situação. Você tem uma doença, você tem incapacidade, essa doença está te impedindo de trabalhar, você não consegue exercer sua atividade, aí é o momento de pedir auxílio-doença, tá? Quando você faz a perícia no INSS para auxílio-doença, ao mesmo tempo, você está fazendo a perícia para aposentadoria por invalidez. Ou seja, se o perito entender que o seu caso é de aposentadoria por invalidez e não auxílio-doença, você vai ter o benefício de aposentadoria por invalidez concedido, tá bom? Antônio Lima. Doutora, passei pelas perícias, já tem 7 meses e nada ainda de resposta. Pela avaliação social já foi concluído. Muito tempo, Antônia, tá? Procura um advogado para te auxiliar, porque não pode demorar esse tempo todo, não. Tá errado isso aí, tá? Altair Trindade. Boa tarde, doutora Priscila. 303 mil inscritos, vocês merecem por ser uma equipe maravilhosa. Deus abençoe o Arraiz e Centeno. Amém. Muito obrigada. Agora nós estamos rumo aos 500 mil, hein? Vamos lá. Silvia Cardoso. Vou fazer 62 anos em junho, tenho 13 anos de contribuição. Não tenho renda, sou registrada no Bolsa Família. Posso pedir o benefício de prestação continuada? Pode pedir o benefício de prestação continuada se você tiver uma incapacidade de longo prazo ou uma condição de deficiência.
porque na sua idade, com 62 anos, você não é idosa para fins de BPC. O que eu recomendo que você faça? Se você é dona de casa, se você recebe Bolsa Família, o que você deveria fazer? Você deveria fazer o recolhimento como facultativo baixa renda, que é 5% do salário mínimo, para completar 15 anos de contribuição e conseguir o benefício de aposentadoria por idade no futuro. Procura essa informação, tá, Silvia? Procura fazer essa contribuição. Antônia Lima, vejo que meu processo está parado. Antônia Lima, tem que avaliar se o seu processo está parado, tem que conversar com o seu advogado. Muitas vezes não veio a resposta ainda da perícia. Muitos casos, gente, tem muito caso, a gente que tem muito processo no país inteiro, a gente advoga no país inteiro. Então, a gente tem processo de auxílio-doença em todos os lugares do país, tá? A gente percebe que, em alguns casos, em algumas cidades, os processos demoram 1 mês, 2 meses, no máximo 3 meses. Em outras cidades, o processo demora 1 ano. Então, em primeiro lugar, não julgue o seu advogado. A primeira coisa que você deve fazer é conversar com o seu advogado, descobrir o que está acontecendo no seu processo, porque às vezes o perito fez a perícia, não apresentou o laudo, às vezes apresentou o laudo, mas o cartório não teve tempo de juntar no processo, às vezes o juiz não teve condições de dar a sentença, o juiz tem que respeitar uma ordem cronológica, então ele tem que respeitar, fazer primeiro as sentenças dos processos mais antigos, enfim, antes de você julgar, seja o seu advogado, seja o juiz, seja o perito, procure se informar, porque não existe uma regra, demora X tempo, não existe essa regra, tá? Se alguém disser para você que todo processo contra o INSS dura 6 meses, tá mentindo, porque ninguém pode dizer isso, tá? Antônia Lima, doutora, me tire uma dúvida, quando o INSS não dá resposta nenhuma, o advogado tem que enviar uma reclamação na ouvidoria? Depende do caso. Se você está aguardando uma resposta administrativa do INSS, você mesmo pode fazer reclamação na ouvidoria, tá? Ou você, ou o seu advogado, ok? Depende do caso, do que você combinou com o seu advogado. Evanir Cordeiro, eu gostaria de saber se a pessoa tem problema na coluna, pode pedir o benefício. A pessoa que tem incapacidade por problema na coluna pode e deve pedir o benefício. Eu tenho uma live aqui no canal, inclusive, que fala sobre a aposentadoria da pessoa com problema na coluna, tá? Assiste essa live, Evani, que vai te ajudar muito, porque falo de vários problemas de saúde relativos à coluna, tá bom? Pedro Luiz Damasio, estou sem contribuir há mais de 10 anos para voltar a ser segurado. Quando parcelar, eu preciso contribuir. Sendo que quero entrar como auxílio-doença, visto que tenho fibromialgia e problema de coluna. Bom, Pedro, para você voltar a ter qualidade de segurado, tá? Para você, na verdade, recuperar tempo de carência e ficar ok para você pedir um novo benefício, você vai precisar contribuir por pelo menos 6 meses, tá? Ok? Agora, tome muito cuidado, porque você ficou muito tempo sem contribuir, né? Então, o que pode acontecer é de você ter o benefício negado, porque o INSS vai dizer que você já estava incapacitado quando voltou a contribuir. Então, o que eu recomendo que você faça? Antes de fazer qualquer pedido no INSS, procura um advogado para ele avaliar a sua documentação, para ver o que você vai juntar no seu pedido, para ver quanto tempo você deve fazer de recolhimento, enfim, evitar aí um risco maior de perda do seu benefício, tá? Mais perguntas aqui. O Ezequiel falou: boa tarde, amanhã é meu dia de perícia médica. Ansiedade batendo forte. Ezequiel, posso te dar um conselho? Posso te dar um conselho? Inclusive, nós temos também live sobre como você deve se comportar na perícia aqui no nosso canal. Mas eu vou te dar alguns conselhos. Se você tem advogado, converse com seu advogado antes de ir para a perícia. Se você não tem advogado, não está assistido por ninguém, está cuidando do seu processo sozinho, reúna toda a documentação que você tem médica, coloque na ordem, responda ao perito, ele não é seu inimigo, mas ele também não é seu amigo.
responda ao perito tudo que ele perguntar com o máximo de franqueza, tá? Cuidado com os movimentos que você faz, com as informações que você leva. Por exemplo, você diz que não consegue trabalhar porque tem uma dor na coluna absurda, tá? Que você não consegue se abaixar, que você não consegue pegar nada e que o seu trabalho exige isso. Aí o perito deixa alguma coisa cair no chão. E aí você correndo vai lá, pega, entrega para ele e no seu rosto, no seu semblante, você nem demonstra dor. Quando que você estava mentindo? Então, toma muito cuidado, não minta, não exagere, mas também não caia nas pegadinhas, porque elas têm um monte, tá? Existem várias pegadinhas, tá bom? Vamos lá. Mais perguntas aqui. Opa, tem mais aqui. Cirlei Silva, quem tem glaucoma tem direito à aposentadoria? Não existe uma aposentadoria para quem tem glaucoma. Existe o direito à aposentadoria da pessoa com deficiência, se você for monocular ou se você for uma pessoa que não enxerga, né, um deficiente visual. Você não tem condições iguais aos demais que enxergam com os 2 olhos e bem. Então, você tem direito a se aposentar pelas regras da aposentadoria da pessoa com deficiência, que te dão direito a antecipar a sua aposentadoria e o cálculo da aposentadoria é melhor. Então, é muito interessante você avaliar essa situação, tá? Marcos Rezende, doutora, boa tarde. Gostaria muito de lhe agradecer, pois a senhora que me atendeu no vídeo consulta e o seu pessoal fez o trabalho certo e fui aposentado em 1 mês. Muito obrigada a todos vocês. Marcos, eu que agradeço pela confiança que você teve no nosso escritório, de vir para uma consulta online, né? Muita gente tem medo, a gente tem aí, às vezes, tem gente que tem medo porque não conhece no olho, né? A gente sabe que é muito fácil hoje em dia pesquisar pela internet e descobrir tudo sobre as pessoas, né? Mas, enfim, você confiou na gente, você confiou em mim, você trouxe as informações que eu precisava ter para a gente fazer seu pedido de aposentadoria e conseguir em menos de 1 mês. Você foi o nosso parceiro nisso, porque você confiou, você deu as informações, você deu os documentos e você está aqui para agradecer. Então, quem te agradece sou eu pela confiança no nosso escritório, tá bom? Antônio Roberto, boa tarde, doutora Priscila. Já consegui me aposentar por tempo de contribuição, 35 anos e 11 meses, dei entrada em 28 de outubro de 2021. Saiu a decisão. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Gente, se vocês soubessem o quanto a gente fica feliz de saber que as pessoas conquistam seus direitos, que ficaram tendo conhecimento de como fazer, ou conhecimento do próprio direito pelo nosso canal, não importa se você é ou não nosso cliente. O que eu quero com o nosso canal, eu e a Carolina queremos com o nosso canal, é dar a informação às pessoas para que elas possam, com conhecimento próprio, exercer o seu direito. Muitas vezes, por conta da complexidade do caso, a gente indica um advogado, mas há casos em que a pessoa consegue sozinho. Então, eu fico muito feliz de saber que a gente contribui com pessoas que a gente nem ouviu, nem sabe, nem conhece, nem nunca vai ver, né? É muito legal mesmo. Gente, eu vou ficando por aqui, porque a gente já tem uma live de quase 1 hora e 10 minutos, tá? Eu também tenho cliente para atender à tarde, eu tenho que almoçar e tal. Então, mas eu vou dizer para vocês o seguinte, se você fez a pergunta durante a live, ou fizer a pergunta até às 18 horas de Brasília, aqui no nosso canal, eu vou te responder no máximo amanhã, tá? Então, façam as perguntas que vocês têm para fazer, que eu vou responder. Muito obrigada a todos. Não se esqueçam de se inscrever se vocês não são inscritos e compartilhem o vídeo para que as pessoas possam se beneficiar da informação que você gostou de ouvir, tá bom? Um abraço e até amanhã com a live da Carolina.